E como disse, hoje acompanha-nos Pedro Botelho Gomes e Hilda Figueiredo. Mais uma vez, boa noite aos dois. Obrigado por estarem connosco. Começa esta noite a conversa com o Dr. Pedro Botelho Gomes, perguntando-lhe o seguinte: do seu ponto de vista, são medidas draconianas, como ouvimos Jerónimo de Sousa afirmar, ou são medidas obrigatórias para termos a bonança depois da tempestade? Eu não gosto do termo draconianas. Acho que são medidas muito duras, medidas muito exigentes, medidas que vão implicar muito sacrifício a toda a gente. E são um conjunto de medidas que jamais, creio eu, seriam apresentadas de uma vez só e desta maneira se a situação não fosse de facto muito grave. E portanto aquela referência que havia na intervenção de ontem do Sr. Primeiro-Ministro do estado de emergência, eu vejo isto como, se calhar não se pode dizer às vezes as coisas de uma determinada maneira para não alarmar tantas pessoas ou para não ter um impacto tão negativo sobre todo o espírito do país, mas isto está muito perto de dizer que são as medidas fundamentais, imediatas, de efeito rápido para evitar a bancarrota total deste país. E portanto, porque senão não vamos cumprir coisa nenhuma, não vamos cumprir obrigações com quem nos financiou, não vamos ter dinheiro para pagar os salários na função pública dentro de uns meses. Esta é a minha convicção. Aparecer agora um pacote de medidas desta natureza para o orçamento de 2012 é perante uma situação verdadeiramente de emergência. É um ato de coragem político, se calhar como há muito tempo não se via, pergunto-lhe. Acho um ato de coragem, porque são medidas altamente impopulares. Ninguém gosta disto, ninguém fica contente com isto. Nenhum de nós se agrada com um anúncio deste. E seguramente nenhum governo gostaria de ter Nenhum governo gostaria de perder popularidade por ter que anunciar, aplicar castigos, como deu o Primeiro-Ministro. Ninguém tem gosto nisso. A imagem política não se faz disso, faz-se com outras coisas, com outros trunfos e não com medidas negras destas. Agora, são medidas que eu tenho a esperança, e espero que os portugueses também tenham, que são o primeiro passo para evitar o abismo. E se Portugal tiver a força de implementar estas medidas com rigor, que agora vamos ver na apresentação do orçamento também o que é que vem, o que é que nos vai ser apresentado de medidas de estímulo à economia. Porque hoje houve um debate na Assembleia que não é a apresentação do orçamento, ainda não conhecemos o orçamento em todo o seu detalhe. Tentamos aguardar antes de nos precipitarmos em comentários tontos e sobre especulações. Portanto, só estamos a falar sobre aquilo que já nos foi dito. Acho que isto pode ser o primeiro passo de um caminho que permita fortalecer um mínimo este país. E com isso ter alguma independência, ter alguma dignidade, ter alguma credibilidade, que nos permita mais à frente voltar aos mercados externos e que Portugal possa merecer crédito internacional, depois da Europa, o mundo, se quiser, perceber que Portugal sabe pôr ordem na sua casa. Porque enquanto não dermos esse sinal evidente, não merecemos a confiança de quem nos financia. E não tranquilizamos os mercados. Não tranquilizamos os mercados e não damos confiança nem a quem nos financia, nem a quem pode investir em Portugal. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte, do seu ponto de vista, no âmbito social. Ouvimos o Ministro Pedro Mota Soares a deixar claro que os pensionistas com valores mais baixos vão ser salvaguardados e ouvimos ontem na declaração ao país o Primeiro-Ministro a dizer que precisamente para preservar o emprego, ou seja, entenda-se, para se evitar os despedimentos, iam ser retidos os tais subsídios de Natal e de férias. Do seu ponto de vista, é um cuidado que o Governo está a ter no âmbito social, mas que o país ainda não percebeu muito bem? Pode ser as duas coisas. Se é de efeito mais garantido e rápido cortar, porque é um valor que não vai ser pago, não precisa ser orçamentado, decide-se que não vai existir este pagamento durante 2 anos e, portanto, é uma verba com que não se precisa mais contar. E se pensar no evitar dos tais despedimentos, isso podia ser um processo que se arrastasse durante mais tempo, mais difícil de negociar e que eventualmente saísse mais caro. E, portanto, tem esta dupla vertente. Parece-me também, e deixe-me só dizer-lhe aqui uma nota, que é preciso, numa fase em que as notícias são tão más e que as pessoas se perturbam com o que ouvem, ter algum rigor com o que se diz. E a comunicação social tem um papel muito importante nisto. E vocês acabaram de passar aqui uma peça, aquela reportagem de supermercado, em que uma colaboradora de Porto Canal fazia as contas dos 9 euros para os 13 ou para os 14, ou lá o que é que era. É preciso ter o cabaz, ao contrário do que a vossa legenda mostrava, não tinha produtos que passam de 16 para 23. Tinha outro tipo de produtos com taxas diferentes e, portanto, não está correto o valor apresentado, aquela estimativa. É um exemplo, é um mero exemplo, não tem importância nenhuma, mas induz em erro e agrava o estado de espírito das pessoas. E eu quero crer, quero para mim e quero crer para todos,
que alguma coisa vai ter que ser feita que levante o moral das pessoas, que permita ter esperança no futuro e que não agrave estados de espírito. E este tipo de erro que pode aparecer numa reportagem pode ajudar à depressão, em vez de ajudar a ter alguma energia para enfrentar as dificuldades. Como deve compreender, eu não vou co-argumentar, não me cabe co-argumentar, mas houve uma análise editorial nessa reportagem. Doutora Hilda Figueiredo, vamos à sua análise. Bom, a minha análise, e para levantar um pouco o moral, vou começar por um facto que podia ser feito e não é. E que demonstra, digamos, o caráter de classe deste governo e das medidas inadmissíveis que acaba de tomar. Por exemplo, os últimos dados que o Fundo Monetário Internacional divulgou, com base em 2009, sobre investimento direto de Portugal no estrangeiro, ou seja, leia-se em offshores, de Ilhas Caimão, Jersey, etc., 16.300 milhões de euros portugueses. Mas se a isso juntarmos depois o que havia na Holanda, na Suíça, no Luxemburgo, só para 65 mil milhões de euros. 2009. Não há dados do Fundo Monetário Internacional depois disso sobre estes fundos portugueses nos paraísos fiscais ou em países onde as empresas têm taxas mais baixas. Mas calcula-se que provavelmente neste momento sejam superiores a 70 mil milhões de euros. Portugueses que estão lá. Depois, ainda um outro facto. Pode não saber, mas 19 das 20 empresas que estão no chamado IPSI 20 da Bolsa, que todos os dias ouvimos de manhã logo os noticiários, claro que sim. Talvez os nossos telespectadores não saibam, mas 19 têm sede na Holanda ou países do género. Ou seja, através desse processo, todos os seus lucros e ganhos são desviados, como fez, aliás, a PT, com os 6 mil milhões de euros o ano passado, que foram diretos para a Holanda, não pagaram um tostão de impostos, depois regressaram a Portugal sem pagar um tostão de impostos e depois cerca de 1.500 milhões de euros foram distribuídos pelos seus acionistas, antecipando a possibilidade de ficarem sujeitos ao pagamento de impostos e, naturalmente, o Orçamento de Estado depois não tem dinheiro e depois, como disse ainda aqui o nosso colega de debate, o que acontece é que este governo vai ao efeito mais rápido, claro. E o efeito mais rápido qual é? É de quem não pode barafustar, porque trabalha na função pública, se barafustar vai para a rua, e portanto o efeito mais rápido é cortar-lhe o salário. E aí está resolvido o problema do Orçamento de Estado. Sendo que neste caso isto é um governo espantoso que se preocupa com o país e com o seu desenvolvimento. Os capitalistas, os grupos económicos e financeiros podem continuar lá com o seu dinheirinho salvaguardado lá na Holanda, na Suíça, etc., por aí fora. Os seus 70 mil milhões de euros ou mais neste momento. Mas aqui é preciso dinheiro. Bom, para eles estarem sossegadinhos e calmos, com o seu dinheirinho resguardado, então vai-se ao sítio mais fácil e mais rápido, efeito mais rápido. O Primeiro-Ministro anunciou ontem e lança-se o país no abismo, corta-se o salário, corta-se o 13º mês, o subsídio de férias e depois semeia-se um bocadinho de demagogia barata, como fez hoje, que aliás ouvimos nesta peça, o senhor Ministro Pedro Soares, ao referir que os pensionistas com pensões mais baixas não são afetados. Pois não são afetados. Então eles não vão pagar a passagem do IVA de 6%, em alguns casos, 6% em alguns casos, doutor, vão passar. Pelo menos foi aquilo que foi anunciado pelo Governo. Só o leite achocolatado é que, pelos vistos, fica de fora. Mas outros vão passar. E outros de 13% para 23%. E claro, ou se está a pensar que os pensionistas pobres, que os trabalhadores pobres, que as crianças, que os velhos,
que 40% ou 50% da população não tem direito a ter uma comida com o mínimo de qualidade e que, portanto, tem de comer os restos e aquilo que os outros não quiserem, então, pronto, não serão afetados. Mas desde que tenham um mínimo de qualidade e de alimentar, bom, então vão ser profundamente afetados todos. Tem repercussões sociais, mesmo estes que têm as pensões muito baixas, porque o aumento que lhe vão fazer de 2%, que é na base, ou 2% ou 2,5%, vai chocar com um aumento de 20% ou mais que vão ter nas outras coisas todas, desde os produtos alimentares aos transportes e aos restos. Pergunta, pelo menos. Mas deixe-me repercussões sociais ou não? Naturalmente que tem que haver repercussões sociais. Sim, mas teme-as ou não? Eu não as temo, eu desejo-as. Pergunto isto porque desejo que o povo lute contra isto, porque é a única maneira de impedirmos que o país caia no abismo. Vamos tentar criar aqui um diálogo que é capaz de ser mais interessante para os espectadores. Porque pergunto isto porque ainda hoje um eminente professor universitário sociólogo, Boaventura Sousa Santos, disse que se as coisas começarem, de facto, a intensificarem-se ou a agravarem-se, os portugueses podem começar a reagir de uma maneira um pouco mais dura, entenda-se, física, se quisermos. Teme isso ou não? Bom, nós temos um quadro constitucional que o Governo não respeita, que o Presidente da República não está a respeitar. Mas a Grécia também tinha e vimos o que aconteceu. Que, portanto, a maioria não está a respeitar. E se um Governo dá o exemplo de não respeitar a Constituição da República Portuguesa, naturalmente que os portugueses podem também dizer, se eles não respeitam, nós também podemos não respeitar. Agora, essa é uma questão. A outra é, nós achamos que os portugueses têm mesmo que revoltar. Aliás, o PCP acaba de convocar uma marcha de indignação para terça-feira, às 18 horas, em Lisboa, no centro de Lisboa, para que o povo possa mostrar a sua indignação contra esta política. E naturalmente, que a CGTP está a preparar iniciativas, etc. Algumas já vão acontecer amanhã. Aliás, já vão acontecer amanhã. E naturalmente que poderá acontecer um levantar do povo português contra esta situação. E eu apoiarei essa luta contra esta situação, dentro do quadro democrático, no respeito pelo quadro democrático, que infelizmente o governo português não respeita. Regresso à conversa com o Dr. Pedro Botelho Gomes, a nossa convidada, Ilha Figueiredo, sublinhou aqui a questão do dinheiro que é desviado para as offshores. Deixe-me só fazer uma pergunta, porque senão assim não nos entendemos. Tem que haver perguntas e respostas. O Primeiro-Ministro ontem também disse que vai haver um acentuar da tributação do dinheiro que é enviado para offshores. Peca por tardio, do seu ponto de vista, não deve existir ou falta qualquer coisa aí? Podia ter sido feito antes, nunca foi, e oxalá este orçamento e o que nos falta ainda conhecer venha mostrar que de facto passa a haver uma taxação diferente desses valores. Acho bem, já devia ter sido há mais tempo. Portugal não tem uma situação financeira que permita estes desvios de dinheiro e esta perda de cobrança fiscal. Foi também anunciado um aumento de esforço de eficácia na cobrança fiscal e, portanto, também aí arrecadando algum dinheiro. Mas a doutora Ilha Figueiredo, pegando nas minhas próprias palavras, dizia-me que eu tinha dito que o corte nos salários era uma medida rápida e de efeito rápido. Mas eu não disse por acaso, é porque é uma necessidade. Não é porque foi uma chique espertice do Governo. Vamos aqui agora rapar subsídios na função pública porque é fácil e rápido. É porque é emergência. Tem que ser e rápido. E, como dizia na peça que passaram também no início da vossa reportagem, alguém dizia isto não é justo, então que paguem todos, porque eu acho que as pessoas já perceberam a gravidade da situação. Sim, até porque vai chegar ao privado também, quer dizer. Eu acho que vai chegar ao privado. De alguma maneira vai chegar ao privado. De alguma maneira já há uma alteração com esta meia hora a mais que se vai trabalhar por dia. E que, portanto, há aí uma diminuição do fator custo de trabalho, que é importante no esforço de relançamento da economia e na competitividade das empresas. Ou seja, uma medida inconstitucional, porque o Governo não pode dizer que os trabalhadores podem trabalhar, que o privado pode aceitar ou podem obrigar a trabalhar em mais meia hora, sem, primeiro, haver negociações coletivas. Segundo, haver alteração da legislação laboral. Terceiro,
respeitar a Constituição da República no que tem a ver com todo este processo. Tudo que a doutora está a dizer juridicamente, o que o Governo a tramitação, está a fazer desculpe, eu estava a falar, é colocar-se fora do quadro constitucional e, portanto, sujeita-se a tudo o que possa acontecer na sequência. Mas isso é que é o perigo do seu discurso, doutora, é que a doutora está a dizer que o Governo sujeita-se porque está fora do quadro constitucional, como admitiu muito gravemente há pouco, a responder ao Pedro. Eu disse-lhe, o Governo não está a cumprir a Constituição da República. Na sua interpretação, e com isso legitima que a reação nas ruas também pudesse não respeitar. Isso é que é muito perigoso nas suas palavras. Então está a suscitar que os outros digam nós sabemos o método que a doutora preconiza, nós sabemos. Se o Governo não cumpre a Constituição, em 75 eu já era vivo. E o que acaba de anunciar é o não cumprimento da Constituição, naturalmente está a incentivar os outros a que também o não façam. Nós sabemos Foi isso que eu disse o método perfilhado. E repito-lhe, o Governo é que está a incentivar a isso, a que não cumpra uma Constituição, como o Governo não cumpre. Exatamente, nós sabemos qual é o entendimento que a doutora Mas eu defendo o cumprimento da Constituição pelo Governo e pelo povo. Concluir o raciocínio. E estas questões, eu agora perdi-me um bocadinho com esta troca de palavras com o Pedro Figueiredo, perdi-me. Torna o debate mais vivo. Torna o debate mais vivo também. Eu estava a dizer que na extensão ao privado, as pessoas já perceberam qual é a gravidade da situação. E havia um depoimento de um dos testemunhos que recolheram ali, que traduz muito da realidade da vida das pessoas, da vida do dia-a-dia, das pessoas comuns e mais normais e do cidadão mais anónimo, que era a preocupação de que não me falta dinheiro ao fim do mês. E, portanto, aquela ideia associada a eu tenho 12 contas de luz para pagar por ano e, portanto, eu preciso de 12 remunerações. Eu tenho 12 colégios de filhos para pagar e eu preciso de 12 remunerações e não as 14. E, portanto, há aqui as palavras do comum dos cidadãos... Uma consciência coletiva desta necessidade. Pareceu-me a mim, não sei se partilha da minha opinião, mas pareceu-me a mim pelas reportagens que nós vimos que, de facto, as pessoas estão divididas. Há quem esteja revoltado, mas há quem compreenda. Foi essa claramente a sensação com que eu fiquei das reportagens. Eu também tenho essa sensação, mas digo-lhe uma coisa, eu espero que quem compreenda e quem aceite e quem seja colaborante no esforço que vai ser feito, que desta vez seja recompensado. E nisso acho que eram avisadas e acertadas as palavras do Presidente da República ontem, ou anteontem, que eu vi na televisão. Em Florença. Sim, exatamente. No sentido que, rapidamente, obviamente que o rapidamente em processos desta natureza, em economia, não é amanhã, com certeza, mas rapidamente as pessoas vão perceber que vale a pena o esforço, têm que perceber que está a valer a pena o esforço que é feito. E estas necessidades de ajustes mais violentos que podem surgir, eu também só que há pequenas coisas que às vezes não causam tanto impacto e hoje dizia-se no debate na Assembleia, mas então de onde é que surgiu este desvio? Porque agora se diz que faltam mais não sei quanto dinheiro e que devia ter havido receita e que não há. Falavas de 3 mil milhões? Exatamente. Pelo menos 1.000 milhões de receitas que estavam previstas ou orçamentadas para o Orçamento de 2011 e que não vão existir. E não é só isso. Não é só isso. É que é preciso perceber que a dívida externa do país, que atingiu valores impressionantes, que foi multiplicada nos últimos 6 anos de uma maneira absolutamente inconsciente e irresponsável, e, portanto, eu fiquei muito contente de ouvir ontem, em pleno, de ouvir na Assembleia da República, dizer-se pela voz do Primeiro-Ministro que vai haver fiscalização e vistoria e auditoria, a parceria público-privada uma a uma, institutos um a um, departamento disto e daquilo, tudo vistoriado. E que as pessoas sejam chamadas à sua responsabilidade. Quem contribuiu com atos de verdadeira gestão danosa no património que é de todos, que seja verdadeiramente chamado da responsabilização civil e criminal. E pego nessa sua deixa para terminar o... Deixe-me só desculpa... Estou a ficar sem tempo, sim. Responsabilização civil e criminal. Porque já hoje houve uma intervenção de um destacado político no sentido de que esta responsabilidade é perante os partidos e que os políticos executam determinadas funções e tarefas e que depois respondem nos partidos e respondem perante os eleitores. Não é disso que se está a falar. Eu estou a falar de responsabilidade civil e criminal por atos de verdadeira gestão danosa deste país. E pego na mesma nessa sua deixa para dar pela última vez a palavra à doutora Adela Figueiredo para lhe perguntar se concorda que isso deve avançar ou não. Eu não é acho... responsabilização nas urnas, é mesmo criminal. Sim, pois, mas a responsabilidade civil e criminal deve existir perante todos, os anteriores, os atuais, e os últimos e os penúltimos. E como a vida do país esteve sempre nesta de governo, ora PS, ora PSD e CDS,
nós já nos habituámos a que quando estão uns no governo acusam os anteriores, quando estão os outros acusam os outros. E os portugueses já sabem que é assim e que, Mas então acho que isso não dá em nada? e que depois sempre se entendem, porque como partilharam o poder nos diferentes institutos, nos diferentes empresas públicas, etc., eles sempre se entendem, e isso sempre acaba em nada, e isso sempre serve apenas para desviar a atenção da questão essencial, como agora aqui se viu neste debate. Porque a questão que eu queria aqui colocar, para terminar, é esta, é que com estas medidas nós caminhamos para o abismo. Se nesta última fase, com as medidas de austeridade, já houve 1.000 milhões de receitas que não se receberam e estavam previstas, no próximo ano a recessão será de tal modo forte, se isto for por diante, se não conseguirmos travar estas medidas, que então haverá muitos mais milhares de milhões de euros que não irão ser recebidos, porque a recessão significa, porque se não há poder de compra da população, o pequeno comércio, a pequena indústria vai fechar. São centenas, milhares, dezenas, milhares de empresas que vão ser encerradas, de desemprego que se agrava. O que o PSD e o CDS estão a tentar, e aliás esteve subjacente aqui neste debate, é uma vingança das conquistas dos trabalhadores com o 25 de Abril, com o 13º mês, com o subsídio de férias. Querem-se vingar. E por isso começaram por aí. É o método mais rápido e mais eficiente. Quase 40 anos depois, com nenhuma vingança do 25 de Abril. Com 70.000 milhões de euros nos offshores, que aí a esses não se vai pedir doutora, por alguma razão. Ou então aplica-se uma taxa, como disse o doutor Durão Barroso em Bruxelas, uma taxa sobre as transações financeiras de 0,01%. E com esse apontamento terminamos o nosso tempo de debate. Muito obrigado aos dois por terem estado neste nosso dia de análise, debatendo um assunto que vai continuar na ordem do dia e muito, sobretudo quando for apresentado em pormenor na Assembleia da República. Vamos seguir em frente nesta edição de sexta-feira. O secretário